Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Delona. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo, em sinal aberto pela TVAL aqui na região da Grande Florianópolis e também na região de Blumenau, além do nosso canal no YouTube, Assembleia SC. Isso, e lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta falando das votações que foram realizadas na tarde de ontem, terça-feira, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com a aprovação de vários projetos de lei que mexem com os salários, as carreiras de diversas categorias públicas aqui do estado de Santa Catarina. E um desses projetos aprovados altera a carreira dos policiais e bombeiros militares aqui do estado, Rony. Na verdade, é uma possibilidade dos policiais aderirem a um regime especial de previdência chamado Grau Acima, que já estava em vigor, só que alguns policiais não tinham aderido ao programa, tinha se esgotado o prazo e agora eles ganham uma nova oportunidade num acordo aí feito entre a categoria e também o governo do estado. Esse projeto veio aqui para a Assembleia Legislativa e foi um dos que tramitou nessa espécie de pacote do governo, né? A gente teve um calendário especial nesta semana, já que é uma semana mais curta por conta das comemorações da Páscoa, da Semana Santa. Então, os deputados se reuniram de forma conjunta para validar esses projetos nas comissões na parte da manhã e à tarde eles já ganharam espaço no plenário de votação e agora policiais militares e bombeiros, depois da sanção do governador do estado, que deve acontecer, já que tem um acordo, poderão optar por esse regime especial. Grau acima, né, Rony? Então a gente conversou com o deputado Ivan Nates, do PL, Partido Liberal, ele que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Ele falou um pouquinho mais sobre essa alteração que vai permitir essa adesão desses policiais e bombeiros militares. Acompanhe. O governo dá uma oportunidade para os policiais militares que não aderiram a um programa chamado Grau Acima, estabelecido no governo passado. Cerca de 90 policiais militares que tinham a opção de fazer essa decisão de se aposentar com o grau acima, mas entenderam procurar o Poder Judiciário e ficaram fora dessa possibilidade. O governo agora oferece a esses servidores, policiais militares, a possibilidade de aderirem ao programa em um determinado período e também o governo se disponibiliza a fazer o pagamento do que tiver atrasado, ou seja, do que o policial militar deixou de receber nesse período através desse programa de adesão voluntária. E a categoria da segurança pública também está na expectativa com outro projeto que está tramitando aqui na casa, que deverá ser votado, inclusive, na tarde de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, com um reajuste de 21% para a categoria da segurança pública aqui no estado, Rony. A gente já percebe uma grande movimentação aqui na Assembleia. A ordem do dia, inclusive, foi antecipada para as 14 horas hoje, justamente para análise da continuação desses projetos de lei que vieram do governo do estado, entre eles a que trata aí do reajuste da categoria dos servidores públicos que atuam na segurança no estado, né? Da Secretaria de Segurança Pública e também de Justiça e Reintegração Social. É um aumento de 21,5% previsto em ser pago em 3 parcelas, finalizando em 2026. Lembrando, Delona, que ontem na Comissão de Segurança Pública a gente teve emenda aprovada do deputado Sargento Lima. Esse projeto estava previsto para ser votado ontem, mas aí o governo pediu para dar uma segurada. Depois de negociação com os deputados, essa emenda foi retirada hoje de manhã, na reunião conjunta das comissões, possibilitando assim que o projeto de lei seja votado e analisado e votado, né? Primeiro se analisa para depois votar hoje à tarde aqui no plenário. Então, assunto que a gente segue acompanhando, como o Rony falou, então votação da ordem do dia hoje, a partir das 2 horas, com transmissão sempre ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa. E também na tarde de ontem tivemos um outro projeto aprovado, também de autoria do governo do estado, que inclui a hora plantão nos cálculos da previdência dos servidores da saúde aqui de Santa Catarina, um outro setor importante aqui para o estado. E que comemorou bastante, a gente teve bastante gente também acompanhando essa votação ontem ao longo do dia e à tarde a votação em plenário
desse projeto de lei que contou com uma emenda substitutiva global da deputada Luciane Carminati, que garante que a categoria não tenha perda aí de cerca de 50% a 70% do salário quando se aposenta. Na prática, os servidores da saúde, eles fazem muita hora plantão para dar conta do trabalho, complementar salário, só que isso não é levado para a aposentadoria. Com esse projeto de lei aprovado na LESC, possibilita esse benefício e também a valorização do servidor da saúde, conforme explicou a deputada Luciane Carminati, autora da emenda. Vamos acompanhar. A hora plantão hoje, ela constitui uma espécie de hora extra dos servidores da saúde. E qual é o problema central? A maior parte do seu salário, a maior fatia é a hora plantão. Se esse servidor se aposenta, ele perde a hora plantão. Então, o que nós fizemos é fazer justiça. Um servidor que trabalha a vida inteira, que se dedica, ao se aposentar, ele perde 60%, 70% da sua remuneração, seria cometer uma grande injustiça com as pessoas que cuidam dos nossos catarinenses. E hoje tivemos reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e também de Trabalho, Administração e Serviço Público. Essa reunião conjunta, eles analisaram em conjunto, vários projetos que estão tramitando aqui na casa. E um dos projetos que foi analisado conjuntamente e aprovado vai permitir que o governo do estado contrate empréstimo para investir na prevenção de catástrofes naturais aqui em Santa Catarina, inclusive com a possibilidade de construção de pequenas barragens. Um assunto sempre importante aqui para o nosso estado que sofre tanto com isso, né, Rony? Sempre importante. Outro projeto de lei que também deve já ser analisado agora hoje à tarde, esse empréstimo é com o BIRD, que tem um programa voltado à emergência climática. Santa Catarina se enquadra aí nos perfis desse tipo de empréstimo, que deve ser da ordem de 120 milhões de dólares, que dá uma conta aí mais ou menos de 700 milhões de reais, como a Delona falou, para serem aplicados em obras de prevenção de catástrofes naturais, como pequenas barragens nos municípios aí do Alto Vale do Itajaí, também em outras regiões do estado que necessitam desse tipo de investimento. Avançou e está pronto para votação em plenário. A gente segue acompanhando então também. A gente acompanhou essa discussão e essa votação nessa reunião conjunta das comissões. Conversamos com o deputado Ivan Nates, como a gente já falou, ele é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Ele falou um pouquinho mais sobre essa proposta encaminhada pelo governo, que foi aprovada então permitindo esse empréstimo para investimentos na prevenção de catástrofes naturais aqui em Santa Catarina. Acompanhe. O estado de Santa Catarina vive a cada tempo esse problema das chuvas, das questões climáticas que atingem o nosso estado, quer por furacões, quer por cheias, quer por seca de longo prazo. E nós precisamos estar preparados para esses desafios. A prevenção é o melhor caminho. Então, o governo do estado apresenta à Assembleia Legislativa um pedido de autorização para captar recursos internacionais que serão colocados nesses projetos de prevenção e mitigação de combate às cheias no estado de Santa Catarina e outras intempéries. Também durante essa reunião conjunta das comissões, os deputados aprovaram um outro projeto que regulamenta a comercialização e a utilização de faixas de domínio nas rodovias aqui do estado, Rony. Esse projeto de lei, na verdade, ele trata de uma segurança jurídica para os catarinenses que moram ao longo de rodovias, especialmente nos perímetros urbanos, já que ele trata de que 15 metros não precisariam ser respeitados em construções até 2019, seguindo aí uma tendência de uma lei federal já aprovada. Esse projeto de lei que está tramitando aqui na LESC, ele corrige essa questão aqui no estado e traz segurança jurídica, já que muitas pessoas que têm investimentos e moram em área urbana, a gente tem muitas rodovias que cortam cidades, os centros urbanos podem aí dormir tranquilos, como vai falar o deputado Volney Weber, que é o autor da emenda desse projeto de lei. Vamos acompanhar. Então, essa emenda hoje aprovada nessa casa, consolida em lei, resolvendo, fazendo justiça por uma outra lei que gerou a injustiça. Então, isso vem a contribuir para que o catarinense tenha segurança, tenha conforto e tenha paz, podemos dizer assim, porque tem muita gente que não dorme devido ao fato hoje nas áreas consolidadas urbanas
ser 20 metros para cada lado, uma vez que não tinha espaço para 20 metros. Ali já estavam as edificações muito antes de uma rodovia, muito antes de uma lei. Então, nada mais justo do que resolver isso também através da lei, e agora consolidado. A cobertura completa dessa reunião conjunta já está nas nossas redes sociais e também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala um pouco sobre as redes sociais aqui do Parlamento e também dos deputados com a nossa colega Camila Borges. Boa tarde, Camila, tudo bom? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde para você que nos acompanha. Dos destaques das redes sociais dos deputados, nós separamos um post do deputado Lucas Neves, do Podemos, em que ele fala sobre a participação no evento em comemoração aos 30 anos da APAI de Otacílio Costa, que fica na Serra Catarinense. O deputado falou que vai angariar e distribuir recursos para que seja construída uma sala de estimulação nessa APAI e para que também seja possível que seja feita a reforma externa da APAI de Otacílio Costa. De acordo com o deputado, essas ações mostram o compromisso do seu mandato com a educação especial aqui em Santa Catarina. Se você quiser acompanhar essas e outras informações sobre a atuação do deputado Lucas Neves, basta segui-lo nas suas redes sociais, no Instagram, @lucasneves.sc. E dos destaques das redes aqui da Alesc, nós separamos um post sobre a questão da farra do boi, que agora na Quaresma e principalmente na Sexta-feira Santa acaba sendo uma prática bastante comum, mas que é criminosa. E uma lei aqui da Alesc, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, institui que quem participa dessa lei paga uma multa de R$10 mil e que quem ajuda a promover a farra do boi deve pagar uma multa de R$20 mil. E em caso de reincidência de cometer esse delito mais de uma vez, essa multa pode até dobrar. Então a gente ressalta que, embora seja uma tradição aqui, um costume no litoral catarinense, uma tradição que veio com a colonização açoriana, é crime por causa dos maus tratos aos animais e gera multa. Se você quiser acompanhar mais informações sobre a questão da farra do boi e também sobre outras leis que tramitam aqui na Alesc, basta nos seguir nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Ok, Camila, muito obrigada por trazendo aí os destaques das redes sociais, reforçando então que é crime, né, aqui em Santa Catarina, a farra do boi. Muito obrigada então, Camila, pelos destaques. E tivemos também reunião hoje pela manhã da bancada regional da Serra com o presidente aqui do Parlamento Catarinense, deputado Júlio Garcia. É uma série de reuniões com todas as 6 bancadas regionais. São bancadas que reúnem deputados de diferentes partidos, buscando aí lutar pelas necessidades das diferentes regiões aqui do estado. E dessa vez, então, foi a Serra Catarinense. Bancada da Serra, coordenada pelo deputado Nilson Berlanda, que é da região com bastante atuação lá. Ele está coordenador da bancada e hoje, junto com a presidência, foi definido aí os temas que os deputados devem tratar de forma conjunta, um hospital em Bocaina do Sul que deve ser ampliado e também a questão da infraestrutura de várias rodovias que cortam aí a região da Serra e que precisam da manutenção devida, enfim, então os deputados vão atuar nesse sentido a bancada da Serra e a gente acompanhou também a reunião hoje e no fim do dia deve subir um rios lá nas nossas redes sociais com a palavra aí tanto do presidente da casa, deputado Júlio, quanto do coordenador da bancada, o deputado Nilson Berlani. Então a gente já convida você a acompanhar. Isso, saber o que são os destaques, as principais necessidades aí da Serra Catarinense. E tivemos também a Comissão de Segurança Pública reunida e ela aprovou, na tarde de ontem isso, né? E ela aprovou um projeto de lei que fala sobre os clubes de tiro aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei que está tramitando aqui na casa, ele vai permitir que os clubes do tiro possam atuar nos dias que quiserem, no horário que quiserem e até perto de estabelecimentos comerciais, desde que não esteja trazendo prejuízos à segurança. A justificativa é que eles vieram com a colonização, a gente sabe, especialmente no Vale do Itajaí, e as comunidades foram crescendo em torno desses locais, né, que são clubes também que a própria comunidade utiliza para celebração de festas, de casamentos, enfim, junto com a prática do tiro esportivo. Então, esse projeto de lei, ele também quer dar segurança jurídica para que essas atividades não tenham restrição de funcionamento, dias, horários, enfim, também desde que não se perturbe a segurança local e a segurança pública. Essa é uma das condições que o projeto de lei prevê e que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública. Esse projeto de autoria do ex-deputado Egídio e que foi como relator na comissão o deputado Sargento Lima, que falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Nossos clubes, como são seculares, acredita-se que em muitas cidades
as escolas acabaram crescendo no entorno de um clube de tiro e não o contrário. Então seria muito um prejuízo e uma injustiça muito grande tentar fechar um estabelecimento secular, onde ali todas aquelas pessoas que são daquela cidade fizeram seus casamentos, batizados, festas, comemorações, porque também são utilizados como áreas de festa. Para quem é de Santa Catarina sabe muito bem que as sociedades esportivas de tiro são locais muitas vezes de comemoração. E a Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência esteve reunida na manhã dessa quarta-feira e recebeu representantes de várias entidades, focadas especialmente nas APAES e também nas AMAs que atendem as pessoas com autismo aqui em Santa Catarina, entidades que vieram apresentar assim, as suas principais demandas. Entre as principais demandas está a garantia de que elas recebam recursos do governo do estado para manter as atividades, não só voltadas à educação especial, como os atendimentos prestados nas diversas terapias que essas instituições oferecem. Lembrando, que os diagnósticos de várias deficiências intelectuais, eles têm crescido nos últimos anos, e existem até filas, de espera nessas instituições, especialmente por pais, que têm uma situação um pouco mais carente, falando financeiramente, e que dependem dessas instituições para poder oferecer uma terapia para os seus filhos, que eles possam evoluir e ter aí as condições mínimas de desenvolvimento, e as APAES e as AMAs são fundamentais nesse processo. Isso, a gente acompanhou essa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Conversamos com o Osmar Minato, presidente da Federação das APAES, com a Kátia Franzói, que é presidente da Federação das AMAs, e também com a Giane Leite, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Eles falaram um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe. Como representante de um segmento que trabalha com pessoas com deficiência, que é as APAES, com certeza nós temos esse espaço para discutir assuntos referentes aos trabalhos. Aqui, especificamente, hoje diz respeito à parceria que nós temos com o governo do estado de Santa Catarina e a manutenção dos recursos para a manutenção das APAES, E também, no dia a dia, nós podemos fazer parte, hoje fomos convidados pelo presidente para uma próxima reunião, juntamente com a FEAMAS e a própria Fundação, para discutirmos mais precisamente fatores que possam vir a melhorar as APAES, as AMAs e as outras instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Os laudos e diagnósticos de autismo só vêm crescendo e tem-se uma preocupação muito grande para que o quanto antes essas crianças recebam atendimento dentro da estimulação precoce. A gente já precisa pensar também, claro, antes disso, de uma avaliação da estimulação precoce e de todo um trabalho voltado aí tanto nas escolas e continuidade dos trabalhos dentro das nossas instituições. É importante para a gente vir aqui, trazer as demandas que a gente vem enfrentando e as ações do governo para dar conta. Nós estamos numa pauta muito significativa da educação especial, o aumento com a questão de tantas crianças com diagnóstico do autismo. E aí a gente vem esclarecer o que o Estado vem desenvolvendo e pensando nas ações para melhor atender a todos. Então, reforçando que hoje, quarta-feira, dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve a sessão, a ordem do dia antecipada para as 2 horas, ou seja, a votação dos projetos aqui no plenário foi antecipada para as 2 horas daqui a pouquinho, começando daqui a pouquinho, Rony? Isso, e a gente está com o plenário já lotado, as galerias cheias para acompanhar, os deputados já chegando também para a sessão ordinária, aí que deve ser conduzida pelo nosso presidente deputado Júlio Garcia, vai ser coladinho no Conecta. Lembrando que a gente tem aí a votação de uma série de projetos de lei que tramitaram nessa semana num calendário especial de votações, e você pode acompanhar tudo ao vivo pelo nosso YouTube, e depois a gente vai ter aquela cobertura especial por todos os veículos aqui da casa, Agência de Notícias, a TVAL também com matérias específicas que você pode acompanhar lá no YouTube, e também a nossa Rádio AL, que é uma rádio agência divulgando em áudio todas as informações para todo o estado e, claro, uma cobertura nas redes sociais. Assembleia SC, Rony? A Assembleia SC em todas as plataformas. Esse programa Conecta, então, vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. Obrigado pela companhia. A gente deseja uma boa Páscoa a todos. Vem um grande feriadão. Voltamos na terça-feira da semana que vem, mas teremos aí a cobertura completa dos nossos veículos. Até a próxima. Até.